Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos, abordando, falando sobre a independência da América Latina. Então, nós estaremos falando sobre a independência da América Francesa, Espanhola e Portuguesa. Mas antes da gente adentrar esse assunto, a gente tem que fazer uma pequena introdução para saber o que estava ocorrendo lá na Europa para que fosse possível, essa independência aqui na América Latina. Vamos lá, então. Primeiramente, estava ocorrendo muitas ideias liberais. Se for parar para pensar, essas ideias liberais, as famosas ideias burguesas, elas já vinham surgindo já de alguns processos, Desde o momento que surgiu o Renascimento, principalmente com a revolta protestante, focando principalmente o calvinismo, e também o iluminismo. Essas ideias, elas foram se espalhando e foram até possível com que ocorresse a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente vai dizer que ele vai ser um dos maiores marcos, porque ele vai mostrar para que essas colônias, elas têm a possibilidade, sim, de se tornarem independentes. Se os Estados Unidos, que até então era a colônia da maior potência, daquela época, quem diria esses países aqui da América Latina, em grande maioria de colônia espanhola, até porque a Espanha estava em decadência daquele período, tá bom? Não podemos esquecer que a Revolução Francesa, ela vai ser uma até das responsáveis fazer com que sua própria colônia consiga se tornar independente, que vai ser a região do Haiti, que eu já estarei dizendo logo a seguir para vocês, tá bom? E posteriormente, com as guerras napoleônicas e as invasões, principalmente dois territórios, que no caso seria Espanha e Portugal, vai ser possível também com que essas colônias aqui do nosso continente se tornem, vamos dizer assim, independentes. Não só por isso, mas quando vai haver um retrocesso, que vai ser o Congresso de Viena, que vai fazer com que esses monarcas, eles, por direito, poderiam estar retomando os seus territórios, retomando as suas monarquias. Isso vai fazer com que se junte, essa população num grande sentimento de nacionalidade. Até porque o nacionalismo vai ser uma característica muito forte, dessas revoltas que vai ocorrer aqui, até porque eles vão começar a pensar assim o seguinte, que eles se unindo, eles vão conseguir de fato, acabar com essa predominância que está havendo de outro país perante o seu. Então, a gente já consegue observar aí que é um cenário já totalmente preparado, até porque a gente já está observando que o antigo regime, que nada mais era do que a monarquia absolutista e o sistema econômico que era o mercantilismo, já estavam se caindo. Porque a gente já consegue observar, que a partir do século XIX, que a gente vai dizer que é a ideia contemporânea, depois da Revolução Francesa, o que está em foco aí é o liberalismo econômico, e principalmente, os governos representativos. Então, o antigo regime, ele já está para cair, praticamente, e junto com o antigo regime também, o sistema colonial. Então, bora falar sobre a segunda colônia se tornar independente, A primeira a gente já estudou, que foi os Estados Unidos, e agora nós vamos focar o Haiti, tá? Então, o Haiti, ele vai ser a segunda colônia a se tornar independente, e ela vai ter uma característica assim, totalmente diferenciada das outras, porque ela vai ser uma revolta que vai se iniciar com os escravos. A maioria das revoltas da América Latina espanhola, elas vão ter como lideranças os famosos crioulos, que não era nada mais do que, filhos de espanhóis nascidos aqui no continente americano ou descendente desses crioulos. No caso aqui do Haiti, não, vai ser, uma liderança aí totalmente escravista. Por conta disso, esses escravos, eles vão ter um grande líder que vai ser Toussaint de Louverture. Além disso, eles estão vendo um cenário totalmente ideário, porque durante a data, que ocorre a independência do Haiti, está havendo a Revolução Francesa. Então, é o momento ideal, para que essa colônia ela consiga, de fato, se tornar independente aí. No ano de 1791, esses revoltosos, eles vão acabar matando grande parte, desses brancos que dominavam essa região, e alguns remanescentes vão acabar fugindo, para a Europa e pedindo até ajuda para que o governo francês, ele contém essa revolta. A França vai mandar o exército, tá bom? Mas grande parte desse exército aí vai acabar sendo, vamos dizer aí, esmagado. Até porque, imagine, você passar dias e dias no mar, você chegar numa região que você nem conhece e tentar lutar contra aqueles escravos, que praticamente
estão dando a vida por aquela causa, né? Que não é só a independência do Haiti, mas a sua própria independência também, ok? Nesse processo, Toussaint ele foi preso, só que a liderança vai continuar na mão de Dessalines, e ele sim que vai ser o responsável por proclamar a independência no ano de 1804, tá? Uma coisa que eu quero frisar para vocês é que a independência do Haiti, ela foi uma independência política, tá? Porque a dependência econômica, ela vai continuar ainda, principalmente de mercados consumidores estrangeiros. Uma das grandes causas do problema após a independência, né, vai ser que grandes plantações de café e de açúcar vão ser destruídas durante essas rebeliões. E esse era, né, a principal fonte de renda do Haiti. Hoje, o Haiti ainda é considerado um dos países mais pobres que se tem aí no nosso continente americano. Tudo bem? Aqui nós vamos então dar início, né, falando sobre o processo, né, da independência, no caso aí seria da América Espanhola, tá? Então vamos estar focando na América Espanhola. Primeiramente a gente tem que lembrar o quê? Que no ano de 1806, Napoleão Bonaparte ele tinha criado uma coisinha chamada que era o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Nenhuma das nações europeias elas deveriam comercializar com a Inglaterra. A França e a Inglaterra elas eram grandes inimigas. Então, né, o Bonaparte ele viu como uma forma de prejudicar economicamente a Inglaterra. Só que alguns países, né, que nem eu já citei para vocês, que no caso foi a Rússia e Portugal, acabaram não obedecendo. E não vou me estender muito nesse assunto, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo e eu já citei para vocês em outras videoaulas. Mas no caso, né, quando ele foi tentar invadir a Rússia, acabou não obtendo sucesso e foi isso daí até um dos motivos dele ter sido derrotado, né, até quando ele voltou lá para o território francês. E quando ele tentou invadir Portugal, né, também vai ter uma consequência que vai ser a vinda da família real portuguesa aqui para o nosso território. Só que nesse meio período, né, no ano de 1808, a gente consegue observar que ele já estava invadindo, ou melhor, eu coloquei 1808, mas eu posso colocar 1807. Eu vou até arrumar aqui para vocês, tá bom? Em meados de 1807, ele já tinha, né, invadindo o reino da Espanha e, em consequência, ele acabou fazendo o quê? Retirando do trono o Fernando VII, né? E ele entregou o trono para o seu irmão José Bonaparte. José Bonaparte, ele vai ser vamos dizer assim, o grande monarca, né, a governar a Espanha. E isso daí vai acabar trazendo uma insatisfação muito grande, porque aqui nas colônias, ninguém vai reconhecer a soberania de José Bonaparte. Eles vão falar assim, bem, esse cara, ele deu um golpe de estado na Espanha e ele acha que vai comandar aqui a gente? Não, não é bem assim. Então aí vai ser o momento em que esses colonos, eles já estão totalmente insatisfeitos, já estão com essas ideias liberais empregadas. Eles já têm algumas lideranças aí, que nem eu já coloquei aqui abaixo para vocês, que nem temos o Simão Bolivar, José de São Martim, Agostinho de Iturbide, né, Antônio José de Sucre. Então eles já tinham essa liderança. E aí onde esses colonos, eles começaram a pensar assim o seguinte, vamos, né, entrar com uma separação com a nossa metrópole, que nesse caso seria a Espanha. Já que o nosso monarca, ele abdicou do trono, então a gente não tem mais que jurar obediência para esse novo monarca. E aí a gente já começa a ver que já tem um cenário totalmente articulado. Primeiramente, né, a gente vai dizer que o processo de independência vai ocorrer em 3 fases, tá bom? Temos aqui a primeira fase, que vai ser o período em que José Bonaparte ele vai tentar, vamos dizer assim, concretizar o seu poder na Espanha, né? E vai ser o momento em que esses colônios vão começar a articular essas primeiras revoltas, essas primeiras lideranças, né? Até com o intuito aí, literalmente, de pensar assim, mas de que forma vamos organizar? De que forma vai ser feita essa guerra? Né? Então vai ter uma característica de organização aí nessa primeira fase. Uma coisa que eu quero citar para vocês é que Simão Bolivar e José de São Martim, eles, por mais que eles tivessem o mesmo objetivo, mas eles tinham um pensamento diferente, né? O Simão Bolivar, ele acreditava numa única, vamos dizer assim, numa única grande nação espanhola.
E José de São Martim, ele já acreditava, né, que seria muito mais fácil fazer uma organização fragmentada. Então, esses dois já começaram, vamos dizer assim, ter alguns debates aí, né, por conta de, vamos dizer assim, ideologias diferentes. E isso daqui vai acabar, querendo ou não, fazendo com que, após, né, a independência aí desses países da América Latina, eles entrassem até, vamos dizer assim, em desacordo, e José de São Martins, ele acaba, né, retornando para a Europa. Temos aqui a segunda fase, em que o Napoleão, né, ele vai ser derrotado e ele vai ser exilado, né, e, em consequência, o seu irmão ele vai acabar perdendo o trono. Por conta do Congresso de Viena, no ano de 1815, Fernando VII ele vai voltar ao trono e ele vai tentar recolonizar esses territórios aqui do continente americano. Só que a gente já consegue observar, né, aqui que já emenda uma terceira fase, que seria entre o ano de 1816 e 1824, que é quando vai ter conflito entre espanhóis e colonos, e esses colonos eles conseguem umas vitórias aí bastante significativas, sendo que essas vitórias, né, acabaram ocorrendo aí o processo de independência e, consequentemente, a fragmentação do território. Então, eu peguei aqui um mapa para vocês, né, voltando aqui para esse primeiro slide da introdução, eu coloquei esse mapa aqui, foi mostrando para vocês aqui como que era dividido esse território, né, vamos dizer aí da colônia espanhola, e como é que vai ficar esse território após a sua independência. Você vê que ele fragmentou praticamente aqui todo, né, e você vê que as datas, elas sempre vão ocorrer em grande maioria, né, a gente consegue observar aí na segunda e na terceira fase, tá bom? No caso aqui do Brasil, eu já estarei citando para vocês o processo de independência. O Uruguai, gente, o Uruguai ele vai ser um caso à parte, né, porque ele vai acabar sendo anexado no território brasileiro e ele vai ser, vamos dizer assim, vai se tornar independente durante o governo de Dom Pedro I, que eu estarei gravando uma videoaula para vocês falando sobre o primeiro reinado, tá? Então, a gente aqui consegue observar como é que ficou, né, a independência da América Espanhola, tá? Lembrando que, economicamente, eles ainda se mantiveram presos, né, à agricultura, à exportação, e quem eram os maiores compradores aí, principalmente países europeus, tá bom? Então, aqui a gente vai dizer que vai ter, sim, uma independência política, mas não econômica. Vamos aqui, então, né, falar sobre, sim, o processo de independência, né, de emancipação do Brasil, nesse caso aí, né, independência da América Espanhola. Que nem eu já tinha comentado para vocês, Portugal, por ele ter desobedecido, né, o famoso bloqueio continental, fez com que, né, Bonaparte ele acabasse invadindo o território, né, de Portugal. Portugal, ele já tinha, vamos dizer aí, alguns livros de história afirmam que Portugal ele sempre teve um plano desde o início da sua colonização aqui no Brasil. Se algo ocorresse de errado, que a família real ela deveria fugir para a sua colônia, e nesse caso seria o Brasil. Por que o Brasil? Primeiramente por conta da distância e segundo pela riqueza que o nosso território fornecia, né, à coroa portuguesa. Então, por esse motivo já era algo assim, né, que já se tinha esse plano muito antigo. Então, quem acha que Dom João VI ele decidiu isso daí da noite pro dia, não é verdade, tá bom? Porque, no caso aí, a Inglaterra, ela vai fazer tanta questão, né, de ajudar a família real vir para o Brasil. Primeiramente, né, tinha-se um tratado, né, entre Portugal e Brasil, entre Portugal e Inglaterra, que era chamado, né, o Tratado dos Panos e Vinhos, em que Portugal ele vendia os vinhos e a Inglaterra ela vendia os panos para Portugal. Só para poder resumir aí, né, a linha de raciocínio, Portugal comprava muito mais do que vendia. E a Inglaterra ele via, né, esse mercado com os portugueses como algo bastante vantajoso. E ele sabia que grande parte da riqueza de Portugal não vinha da metrópole, mas sim vinha da colônia. E por esse motivo ele fez tanta questão de querer trazer essa família, né, simplesmente para continuar com esses
laços financeiros. E não só por isso, alguns livros também acreditam que a Inglaterra também já estava de olho nesses territórios, vamos dizer aí, recém-libertos, e viam também como fonte de renda para os seus produtos, vamos dizer aí, né, industrializados ou manufaturados. A partir desse momento, a família real portuguesa ela chega aqui, né, na região do Rio de Janeiro. Não vem só a família real, mas vem toda a corte, né? Dizem aí que veio aí veio bastante contingente, né, de portugueses aqui para o nosso território. E só para vocês terem uma ideia, né, vai acabar trazendo um caos muito grande, porque esse povo chegou, mas não tinha habitação, não tinha como alimentar esse povo, e quem acabou pagando um pato aí foi a população, né, brasileira, principalmente a região norte e nordeste, que acabaram tendo seus impostos aumentados, e isso, querendo ou não, né, vai acabar gerando o que a gente aqui vai estar falando logo em seguida, que seria a Revolução Pernambucana, desculpa. Vamos aqui então. No dia, primeiramente, quando a Inglaterra ela trouxe a família real, ela fez algumas exigências. Uma das primeiras exigências vai ser o quê? A abertura do porto do Brasil. Nesse caso aqui, a gente acaba com esse negócio de pacto colonial, que era o quê? Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, quando ele faz essa abertura dos portos, ele está acabando com esse pacto colonial, porque agora o Brasil ele pode comercializar com quem ele bem quiser. E isso vai ser algo muito maravilhoso. Mas lembrando que essa abertura dos portos seria para as nações amigas. E quem seriam essas nações amigas? A gente sabe que seriam os ingleses. Também vai trazer algo útil aí para o Brasil, que vai ser o alvará do dia 1º de abril. O que seria esse alvará? Nada mais seria do que estabelecimento de fábricas e manufaturas. Lembrando que Dona Maria I ela já tinha criado um alvará, dizendo que aqui no Brasil estava proibido fazer qualquer tipo de produto manufaturado ou industrializado. Mas com esse alvará acaba se anulando o antigo e dando essa permissão para que o Brasil ele tente, né, vamos dizer aí, encaminhar para esse movimento mais industrializado. Não só por isso também, né, Portugal e Inglaterra acabou se assinando, né, o famoso Tratado de Comércio de Navegação, que era o quê? Dizendo que teria, né, uma tarifa sobre o valor daquele produto. No caso, os ingleses, produtos ingleses seriam taxados em 15% aqui no Brasil, os produtos vindos de Portugal seriam em 16% e de outras regiões seria de 24%. A gente consegue observar aqui que era muito mais vantajoso para nós brasileiros comprar produto dos ingleses do que dos próprios portugueses. Claro que depois João VI, recebendo muitas reclamações, né, dos seus conterrâneos, ele vai acabar voltando atrás e taxando os portugueses, aqui os produtos portugueses também em 15%, tá bom? Aqui a gente consegue observar que a política de Dom João VI era aquela política que tentava agradar sempre duas partes. Então ele estava aqui no Brasil, ele tentava agradar, né, brasileiros e portugueses, né, uma hora ele tentava aí agradar a ala mais conservadora, a ala mais liberal. E essa política, né, de agrado dele acabava não agradando ninguém, né? No final vai ser um governo aí que vai acabar tendo revoltas, vamos dizer aí, quase que simultâneas. Então temos aqui a Revolução Pernambucana e posteriormente, né, vamos ter aí a Revolução Liberal do Porto, que eu também já estarei dizendo para vocês nessa videoaula. Mas vamos focar aqui, né, sobre a Revolução Pernambucana. Que nem eu falei para vocês, a região do norte e do nordeste, né, depois da decadência do açúcar, quando ocorreu, né, dos holandeses, eles, vamos dizer assim, eles levarem o nosso açúcar e quererem prejudicar a gente de todas as formas, e se enfraqueceu bastante essa região. Só que era uma região que, por mais que ela não tivesse a sua produção, a taxa de impostos ainda continuava muito alta. E quando a família real portuguesa ela veio para o Brasil e tendo que abrigar, alimentar e muitas vezes até pagar as pensões para aqueles nobres, eles tinham que tirar o dinheiro de algum lugar. E de que lugar eles tiravam? Através desses impostos, principalmente dessas regiões. E isso vai trazer uma insatisfação muito grande. Até que vai ter alguns grupos que vão começar a se organizar para tentar dar, vamos dizer assim, um pequeno golpe de Estado no governo. E, né, o governador, quando ele acaba sabendo disso daí, porque ele recebe algumas denúncias, ele vai pedir, né, para que sejam
preso esses principais líderes. O que ninguém imaginava era que um desses líderes acabaria matando um dos próprios emissários do governador, e aí sim vai eclodir a revolta pernambucana. O mais surpreendente foi que esses revoltosos, eles conseguiram pegar, né, o governo estadual. No caso, o governador, ele fugiu, literalmente, ele largou, né, vamos dizer aí, a governança na mão desses revoltosos, e esses revoltosos acabaram implantando a república, tá bom? Uma coisa que eu quero citar para vocês é que, além de Pernambuco ele ter declarado a república, a região do Ceará também no dia 4 de abril do mesmo ano de 1817 acabou, né, também proclamando a república aí. Algumas outras regiões do Nordeste, como tanto Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, também vão se unir a essa revolução. Então, o que era uma pequena revolução pernambucana acabou se alastrando por toda a região do Nordeste aí, tá bom? É claro que Dom João VI, ele ia aceitar isso daí de forma pacífica? Não, né? Então, junto com o governador da Bahia, eles conseguiram reprimir grande parte aí desses revoltosos, e eles, né, a gente já sabe que aquela política era literalmente de sair eliminando, né, todos aqueles que eram contra o governo. Conseguiram retomar o governo de Pernambuco, né? E aí começaram a colocar a ordem na casa aí. Mas isso fez com que a imagem de Dom João VI, ela já não fosse mais vista com tanta simpatia que nem era visto antes. Dom João VI, logo quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele era visto, vamos dizer assim, como um governante, vamos dizer assim, até, vamos dizer assim, bondoso. Porque quando ele chegou aqui, ele acabou trazendo bastante progresso também. Porque o que era simplesmente uma cidade colonial, ele começou a dar uma característica de metrópole aí também. Vamos aqui. Ah, eu não posso esquecer é que no dia 1º de dezembro de 1815, o Brasil ele vai ser elevado ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Por quê? No ano de 1815, né? Lembrando que teve o Congresso de Viena. Com o Congresso de Viena, teoricamente, Dom João ele deveria voltar para Portugal, né? Já que ele teria seu trono aí retomado. Mas que nem eu falei para vocês, o povo brasileiro, nós somos um povo bastante receptivo, e ele se via muito mais acolhido aqui do que lá em Portugal. Então, por esse motivo, ele pensou assim, bem, entre governar lá em Portugal e governar aqui no Brasil, eu vou continuar governando aqui do Brasil. Só que não tinha como ele continuar governando aqui, a gente sendo uma colônia, aonde ele acaba elevando o Brasil de colônia para metrópole, tá? E isso vai trazer tanta insatisfação para o povo de Portugal, mas tanta insatisfação que vai ser até um dos motivos de eclodir o que a gente já vai estar citando aqui para vocês, que seria a Revolução Liberal do Porto. O que seria a Revolução Liberal do Porto? Ocorreu lá em Portugal no ano de 1820, e tinha como principal objetivo, né, fazer com que a família real ela voltasse para Portugal e assumisse o seu trono de direito, porque já não tinha mais ameaça nenhuma, né? E acabaram falando assim o seguinte, que se Dom João VI ele não voltasse, que ele teria, né, que jurar uma constituição, e que eles também colocariam, né, 2 representantes aí para estar governando junto com Dom João VI. Nesse caso, a gente vai dizer que seria uma monarquia representativa constitucionalista. Dom João VI, preocupado, né, vamos dizer assim, de perder a coroa portuguesa, mesmo jurando já a Constituição, ele volta novamente para Portugal, só que ele vai acabar deixando seu filho aqui, Dom Pedro, que seria esse personagemzinho aqui que eu coloquei a imagem para vocês, tá? Dizem que Dom João VI, quando ele voltou para Portugal, que ele falou assim o seguinte para Dom Pedro: antes hei de perder o Brasil para você, que é meu filho, e há de me obedecer, do que para os ingleses, né? Então, assim, Dom João VI, ele era um cara bastante, vamos dizer assim, articulado, politizado, e ele sabia que se deixasse o Brasil aqui, né, que os ingleses eles poderiam tomar de conta facilmente. Claro que quando ele volta, né, Dom João VI, quando ele volta para Portugal, acaba se tendo alguns embates, né, porque uma das exigências também dos portugueses era fazer com que o Brasil ele voltasse a ser uma colônia. E aí Dom Pedro, ele acaba tendo, né, sofrendo grande pressão, porque
ele sabe que o povo brasileiro aqui não quer mais voltar a ser colônia, né? Até porque a gente já tinha sentido esse gostinho de metrópole, o porquê, né, da gente querer voltar a ser uma colônia. E aí é onde, né, vai acabar surgindo vários grupos se articulando, né, com Dom Pedro, praticamente forçando a Dom Pedro a declarar uma independência aí, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, tá, algumas coisinhas que ocorreram aí, que vai ser de bastante importância. Que no dia 16 de julho de 1821, o Tratado de Comércio é modificado. Vocês se lembram lá que era voltando aqui, era 15% para os ingleses? Pois então, vamos dizer assim, nesse novo tratado que foi criado a partir da Revolução Liberal do Porto, ficou, né, designado que essa taxação seria de 15 para 30. Ou seja, agora seria muito mais vantajoso o Brasil comprar produtos portugueses do que comprar produtos ingleses. Além disso, né, a gente também já começa a observar aí que a Portugal ele está tentando de todas as formas fazer uma repressão econômica aqui no Brasil. E claro que os próprios ingleses aí vão ver que era muito mais vantajoso também que o Brasil se tornasse independente. Não é à toa que a Inglaterra vai ser uma das articuladoras aí, né, para que o Brasil consiga ocorrer esse status, tá bom? Aqui eu coloquei para você algumas datas, que nem eu já tinha dito, né? Então, no dia 9 de janeiro de 1822, foi proclamado, né, assim vamos dizer, o dia do fico, que Dom Pedro I, ele tinha recebido uma carta dizendo que ele deveria voltar para Portugal imediatamente, né, e que ele deveria obedecer o seu pai. E quando ele fala que vai ficar no Brasil, ele praticamente está cortando laços, né, com a sua terra natal, por assim dizer. No dia 17 de fevereiro, ele também vai acabar proibindo, né, que as tropas portuguesas elas acabem desembarcando em solo brasileiro, porque o seu próprio pai falou assim o seguinte, que se ele não voltasse, que ele não obedecesse à Constituição portuguesa, que Brasil ele seria invadido pelas tropas. Então, quando ele cria esse decreto, vamos dizer assim que a gente meio que já também está fazendo uma declaração de guerra e começando a se articular por um possível, vamos dizer assim, interferência militar de Portugal. No dia 4 de maio foi promulgada o Cumpra-se, né? O que seria esse Cumpra-se? Qualquer decreto que viesse de Portugal deveria passar por Dom Pedro. Se caso ele, né, citasse o Cumpra-se, né, essa lei ela deveria ser obedecida. Se não, deveria ser descartada, tá? Tudo por conta desses atos aqui, vamos dizer assim, de rebeldia, Dom Pedro ele vai acabar recebendo o título como defensor perpétuo do Brasil. Não só por isso, mas a gente vê que esses brasileiros estavam tentando adular para fazer com que Dom Pedro ele fizesse aquilo que os brasileiros estavam implorando há muito tempo, que era fazer o quê? Declarar a independência do Brasil. Não demora muito, que nem a gente consegue observar, né? E no dia 7 de setembro de 1822, ele declara a independência do nosso território, dizendo que o Brasil, a partir desse momento, está livre. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para você é que a nossa independência ela não foi declarada, mas sim comprada, porque a gente pagou uma baita de uma indenização, né, para os cofres portugueses. E aí sim a gente teve o reconhecimento de Portugal, dizendo que o Brasil de fato era um país, vamos dizer assim, independente. Nos tornamos independentes, mas tínhamos aqui como imperador, né, nada mais, nada menos do que um português, que vai receber o título, tá bom? No dia 1º de dezembro de 1822, né, como Dom Pedro I. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? A nossa próxima videoaula, a gente estaremos falando sobre o primeiro reinado, né? O reinado de Dom Pedro I e também o período das regências, ok? Então, até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo, tchau, tchau.